Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos nesse culto solene. E vamos ficar em pé. Posso dizer a vocês, para começar, então, como Paulo começou também as suas cartas, ele diz para cada congregação: graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, a todos vós. Amém. Amém. Vamos cantar um hino que já é um tipo de preparo para a nossa credo apostólico, a nossa confissão do credo apostólico. Em Deus, o Pai, eu creio. Então você tem papel? Está lá? Não? Está no... Binário é hino 26. Eu não sei se está no binário da IPB, pastor Ezequiel. Em Deus o Pai eu creio. Em Deus o Pai eu creio. Tem? Não? Certo. Em Deus o Pai eu creio, que a todos nós criou, que terra, céu, estrelas e lua e sol formou. Ele é quem nos dá tudo e tudo bem nos faz. Dizemos quando oramos: Pai que nos céus estás. Eu creio em Jesus Cristo, seu Filho sem igual, que lá da glória veio, o Salvador real, que para libertar-nos quis mesmo até morrer. Se nós o recebemos, seus filhos vamos ser. Eis que minha alma brinca, o meu consolador, o Espírito divino, meu santificador. As três pessoas são um só eterno Deus. Creio eternamente, agora e lá nos céus. Esse hino fala sobre Deus Triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. A igreja, então, acredita nesse Deus, o Todo-Poderoso. Então, já desde o início, então, fez um credo a respeito disso. E, então, nos cultos, nós sempre confessamos a nossa fé de acordo com o credo apostólico. Então, quem crê, confessa comigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, e no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos agora nos unir em oração, pedir uma bênção sobre o nosso culto. Talvez o pastor Ezequiel queira orar conosco. Vai vir para cá. Talvez é maior, né? Oremos. Amado Deus e Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, estamos, ó Deus, reunidos aqui nesse dia para cultuar em Tua presença. Reconhecemos que Tu és o nosso Pai bondoso, que tem cuidado de nós. O Senhor tem nos concedido todo o bem. O Senhor é o Deus que criou os céus, a terra, assim como nós confessamos, criou todas as coisas e assim também nos criou. Não nos abandonou, mas nos enviou o Teu Filho amado para vir e morrer pelos nossos pecados, como também enviou o Espírito Santo, o Filho que nos tem dado o Espírito Santo, o Espírito da verdade, este que habita conosco. Então assim, ó Pai, por meio do Teu Espírito Santo, esta noite, esteja o Senhor nos abençoando a cada filho Teu presente, ser com todos nós aqui, ser também com o pregador, esta noite irá ministrar a Tua palavra, que assim o Senhor, por meio da pregação da Tua palavra, esteja nos abençoando, falando aos nossos corações, nos guiando para toda a verdade que vem do Senhor. Então, ser com todos nós esta noite, abençoa também as demais igrejas fiéis pelo mundo afora, o Teu povo, a Igreja Universal, esta igreja que o Senhor comprou desde a eternidade e que se reúne também nesse dia para Te adorar. Ser com cada igreja, ó Pai, no mundo afora, com cada filho Teu, aonde quer que esteja, que a boa mão do Senhor esteja guiando o Teu povo. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos nessa noite. Amém. Amém. Vamos sentar, irmãos. O texto para hoje nós encontramos em Romanos 13, 1 até 7, que fala sobre a obediência às autoridades. Vocês estão tratando já por muito tempo o livro de Carta de Paulo aos Romanos, chegaram a esse capítulo, e especialmente então essa semana, hoje, então quando todo mundo vai para as urnas, então para realmente escolher as autoridades, nós vamos ouvir o que a palavra de Deus diz a respeito das autoridades. Vamos ler o texto no seu contexto. Então eu quero agora abrir a Bíblia em Romanos 12. Que é a parte anterior da carta de Romanos 13, e que fala sobre a vida prática dos cristãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que foi nos dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não tomeis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso é, Paulo escreveu então antes do nosso texto. Agora nós vamos ler o nosso texto, Romanos 3, 1 até 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade, existe a ordenação de Deus. E os que existem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres um mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também
por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Até. Então, queridos irmãos e irmãs, este mês é um mês das eleições. Na semana passada houve as eleições dos Estados Unidos. Eu não sei se vocês assistiram isso pela televisão. Joe Biden contra Donald Trump, e ainda não foi decidido quem é o novo presidente. Ainda estão contando então os votos que foram enviados. Hoje, então, tem eleições aqui no Brasil, e a questão é quem vai ganhar. Uns querem fulano, outros querem Beltrano, e muitas vezes, já antes das eleições, chegando perto das eleições, então se manifestam rivalidades e até inimizades, um partido contra o outro. É como nos Estados Unidos vem os democratas contra os republicanos, os oponentes, os partidos são quase inimigos. E no final, então, como observar o candidato que ganhou, se não é seu candidato? Ele é o inimigo ou ele é a autoridade legítima, o ministro de Deus? Como deve ser a nossa posição a respeito das novas autoridades? Paulo aqui escreve o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. O que pensar dessas palavras? É isso que nós vamos ver hoje à noite. E quando nós vamos olhar para o texto, eu vou explicar esse texto, vou seguir o texto, Romanos 13, 1 até 7. E quando vamos então observar o texto, eu sempre digo, então tem que primeiro ler o contexto. Ele está falando sobre o quê? Porque o texto muitas vezes é usado isoladamente. Pessoas acham que é um tópico isolado, mas não, o texto não está isolado. Está no contexto de Romanos 12 e 14. E esses capítulos falam sobre a prática da vida cristã. E o que caracteriza a vida cristã é o amor. Veja o capítulo anterior, já lemos, e agora vou rapidamente com passos grandes pelo texto. Nesse capítulo, Paulo começa a dizer que nós não podemos ser egoístas, só pensar em nós mesmos, eu, e o resto morreu. Ele diz que nós devemos transformar as nossas vidas pela renovação da nossa mente, de acordo com a boa vontade de Deus. Versículo 2. E nós devemos agir como membros do corpo de Cristo. Versículo 6. E usar os nossos dons em favor dos outros irmãos. Versículo 9 diz que o amor deve ser sem hipocrisia. Devemos detestar o mal e apegar-nos ao bem e amar uns aos outros com amor fraternal.
Esta parte fala sobre amor fraternal, mas diz também que este amor se estende até para os outros, também se estende também para os que vivem fora da igreja. Versículo 18, ele diz: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, até para os inimigos. Versículo 20, não vos vingueis a vós mesmos, mas dá lugar à ira, a Deus pertence a vingança. Assim ele termina. E aqui está a conexão, a ligação com o capítulo 13. Porque Deus deu autoridades que cuidam da justiça e da vingança. A autoridade é ministro de Deus, vingador, para castigar aquele que pratica o mal. Por este motivo, ela traz a espada. A espada serve para defender os bons e para realmente punir os maus. Por causa disso, devemos praticar o bem e respeitar as autoridades. Assim, Paulo fala nesse capítulo 13, 1 a 7, e depois, presta atenção, depois, em cima do meu texto, versículo 8, está dizendo: o amor ao próximo é cumprimento da lei. Ele continua a falar o amor. Ele já falou sobre o amor no capítulo 12, agora parece que ele está tocando outro assunto, falando sobre as autoridades, mas versículo 8 ele continua a falar sobre o amor, sobre o bom comportamento na sociedade. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. O cumprimento da lei é o amor. Então ele diz: tem que andar, nós cristãos tem que andar dignamente, como em pleno dia, não nas trevas. Versículo 13. Não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, nem em contendas e ciúmes, mas revesti-vos. Segue Cristo Jesus. Então, as autoridades servem como ministro de Deus para manter a boa ordem, proteger as pessoas boas e castigar os malfeitores. Por causa disso, devemos respeitar as autoridades, porque eles servem como os ministros de Deus. Agora, eu posso me imaginar que alguns irmãos têm dúvidas aqui e se perguntam: como é? Todas as autoridades são ministros de Deus? Nós devemos obedecer todas as autoridades? Não existe o direito de protestar ou de resistir? São perguntas que surgem numa democracia. Eu posso entender essas perguntas, mas eu ia dizer, essas perguntas são modernas, que surgiram nos últimos séculos, em situações em que a política e o Estado são muito mais desenvolvidas e em democracias que têm estruturas e canais para protestar e para contestar os planos do governo. Tudo isso não existia na época de Paulo. E por causa disso, eu acho que nós íamos sobrecarregar o nosso texto se nós queremos receber respostas. Se você quer que eu vou tirar respostas sobre essas questões, porque são questões às vezes pesadas, sérias, mas eu não posso usar esse texto realmente para dar respostas a esse tipo de perguntas. Porque são perguntas que Paulo nunca encarou.
Paulo não quer aqui apresentar uma doutrina sobre o Estado, mas ele quer aconselhar os irmãos como, na prática da vida, a Igreja de Cristo deve se comportar corretamente na sociedade de Roma, onde o governo serve como ministro de Deus para proteger os bons e punir os maus. Certo? Então vamos agora para o texto, né? Porque é a palavra de Deus que fala, não são as minhas ideias políticas, mas nós vamos ouvir agora então o que Paulo realmente quer dizer. Então ele começa a dizer: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídos. Paulo, de certa forma, ele toca um assunto atual daquela época, porque nós sabemos que muitos povos foram conquistados, foram submetidos à autoridade do Império Romano, e eles tentavam evitar pagar os seus impostos, o que sempre foi uma espinha na carne das pessoas. Os judeus, nós sabemos, faziam parte desses rebeldes. Não foi sem motivo que o imperador Augusto, então, ele fez um recenseamento de toda a população do império. Todo mundo se lembra disso, Lucas 2:1. É a época em que Jesus nasceu, então houve um recenseamento. Esse registro das pessoas e dos seus bens servia à arrecadação do imposto de renda que os publicanos deviam recolher. Bom, se você vai ler os evangelhos, você logo vai descobrir que os publicanos, então, não foram pessoas bem, populares. Eles foram considerados como traidores que estavam cooperando com o inimigo, os romanos. E em Lucas 20, então, nós vamos ler a questão do tributo. Os seguidores de Herodes e os fariseus chegam perto de Jesus e com questão, com pergunta que é muito sensível naquela época. A pergunta é lícito pagar tributo a César ou não? E Jesus, naquele momento, ele pegou uma moeda e mostrou essa moeda ao povo. Ele disse: que imagem tem essa moeda? Essa moeda naquela época tinha a imagem de César. Então ele diz: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, de certa forma, Jesus respeitou o governo do Império Romano, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nessa questão, nós podemos ver que não há nada de novo debaixo do sol. Porque já desde o início havia cristãos que recusavam a obedecer o governo, as autoridades. São cristãos rigorosos, radicais, que disseram: Cristo é meu rei. Eu não quero saber nada da política do mundo. Política é suja. Não quero saber nada da política do mundo, nem das autoridades, porque tudo isso faz parte do mundo dos ímpios. Eu vivo no reino de Deus. Não quero servir ao Estado, não quero pagar impostos, não quero servir no exército, porque Cristo me ensinou que amar uns os outros e viver em paz. Na história da igreja, vários grupos sectários pensavam assim: o docetismo, na época de Agostinho, os anabatistas, na época de Calvino,
Porém, Paulo aqui não ensina esse tipo de radicalismo. Ele observou realmente as autoridades, os ministros de Deus. E Paulo quer que os irmãos reconheçam a autoridade dos seus superiores. Ele não exige uma submissão absoluta como escravo, mas ele exige sim respeito e cooperação em contraste à rebelião e resistência. Porque atrás das autoridades, Paulo observa então a soberania de Deus. Ele diz: porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Realmente posso me imaginar que existem irmãos que se surpreendem lendo esta parte. Especialmente hoje em dia. Nós vivemos numa democracia. Palavra grega. O governo do povo, demos. O povo governa. Uma democracia realmente quer dizer que o povo então está governando. O povo decide quem vai governar. E presta atenção, especialmente grupos que não acreditam em Deus, comunistas ou socialistas. Então eles gostam de enfatizar isso, né? Nas semanas anteriores, nós podíamos ver: o povo vai para as urnas para escolher o prefeito de Maceió e uns vereadores. O povo decide. Na democracia, realmente é assim. Concordo. Porém, o que Paulo diz também é verdade. As autoridades que existem foram por Deus instituídos. Quem diz isso, eu acho que claramente foi o profeta Daniel. Nós sabemos que Daniel foi um homem que vivia, era ministro, vamos dizer, ministro de Nabucodonosor, um dos grandes reis de Babilônia. E então, Daniel, num certo momento, ele fez uma oração, você pode ver isso em Daniel 2:20. E naquela oração ele diz: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Isso tem a ver com a providência de Deus. Deus é soberano, ele é o rei dos reis e ele governa a história. E quando esse Jesus diz que nenhum pássaro cairá no chão sem o consentimento do nosso Pai, um pássaro, com certeza os reis que foram estabelecidos, que governam e caem pela graça de Deus. Ele remove reis e estabelece reis. O Antigo Testamento, então, realmente ensina isso em vários lugares, não somente em Israel, mas também em outros países, e inclusive no Império Romano. Os reis e governadores podem ser descrentes, podem ser ateístas, podem não acreditar que existe um Deus, podem pensar que eles são autônomos e podem fazer o que quiser, mas um dia eles têm que se responsabilizar pelos seus atos, como diz Salmo 2. Salmo 2, um salmo profético. Salmo 2 diz: ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro um pouco se lhe inflamará a ira. Esse salmo
nos ensina também, Deus é soberano. Ele é o rei dos céus, Deus está no trono, Ele está zombando, Ele está rindo dos reis que estão se levantando em rebelião, pensando que eles podem derrubar os planos de Deus. Ele é rei dos reis, e Ele manda no quinto mandamento que nós devemos respeitar as autoridades. Ele diz, Paulo diz, de modo, versículo 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, é quinto mandamento. E os que resistem trarão sobre si mesmos uma condenação. Certo? Como já disse, o que Paulo diz aqui está conectado com o anterior, os versículos em capítulo 12 e 19. Não vos vingueis a vós mesmos, mas deixe Deus ser seu vingador. Se alguém vai desconectar essa parte de capítulo 13 da parte anterior, se você vai isolar o texto, então o texto vai ficar um mandamento absoluto que exige uma submissão absoluta às autoridades. Mas o contexto anterior nos ensina que nós não temos direito a nos vingar. E então nós devemos procurar paz com todos, inclusive as autoridades. E se nós sofremos injustiça, nós temos que confiar em Deus. Quando eu li isso, eu pensei sobre Davi. Davi já foi ungido, mas ainda não era rei. Quem era rei era Saul. E Saul estava perseguindo Davi, queria matar Davi. Ele estava correndo atrás dele. Então Davi, ele continuou a respeitar Saul como rei. 2 vezes ele tinha oportunidade para matar o rei. Os homens dele disseram: olha, pega ele, mata ele. Ele disse: de jeito nenhum. Pode ser ruim. Ele pode ser ruim, mas ele é o ungido de Deus, ele é a autoridade. Davi fugiu e continuou a confiar no Senhor. Salmo 59 é uma boa prova disso. Nesse salmo, Davi reclama sobre a falta de justiça nesse país. E ele chama para Deus para realmente ser seu vingador. Então Davi é um bom exemplo. Ele acreditou em Deus, que instituiu as autoridades para proteger os bons e punir os malfeitores. Assim é Davi. Paulo, eu acho que está seguindo o exemplo também de Davi, conhecia o exemplo de Davi e quer que nós tenhamos a mesma atitude. Por causa disso, Paulo continua, versículo 13, e diz: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é o ministro de Deus para ter o bem. Os cristãos, na parte anterior, os cristãos são chamados para fazer o bem. E Paulo diz: detestai o mal e apegai-vos ao bem. E quem faz o bem não tem nada a temer. Vamos pensar, não é perigoso fazer coisas boas. Isso não ameaça as pessoas, as autoridades ou os nossos superiores. Só quando eles são perversos e querem realmente praticar o mal,
Os apóstolos sabiam que existiam tais pessoas. Paulo, na sua primeira carta, ele diz: assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Com certeza ele pensou também nas autoridades insensatos que só pensavam nos seus próprios interesses. Nessa situação, Pedro diz: então faça o bem para vencer o mal. Fazer o bem não é perigoso. Fazer o mal é mais perigoso. Paulo diz: entanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que a autoridade então traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Eu acho que todo mundo aqui conhece a imagem da justiça, certo? É uma estátua, é uma mulher. Então ela tem os olhos blindados, numa mão ela tem um balanço e na outra mão ela tem uma espada. Olhos blindados quer dizer que ela é imparcial. Ela não favorece os ricos contra os pobres. Ela não se deixa impressionar por beleza para condenar aquele que é feio. Ela não condena o negro porque ele é negro. Ele não, então, ignora a culpa do branco porque ele é branco. Ela é justa, imparcial, e ela tem a espada para punir. Neste caso, então, para aplicar a pena da morte, a pena capital, se fosse necessário. A espada servia para decapitar os condenados à morte. Eu sei que aqui no Brasil não temos mais, mas no Império Romano existia a pena da morte, especialmente para punir os assassinos e os revolucionários que queriam derrubar o Estado. O próprio apóstolo Paulo, ele foi preso algumas vezes, porque eles pensaram que ele foi um revolucionário. A primeira vez foi em Filipe, Atos 16, 20, e outra vez em Jerusalém, Atos 21. Em ambas as situações, Paulo, num certo momento, se revela e diz: eu sou cidadão romano. E quando ele diz isso, o magistrado, então o sangue saiu da cabeça dele, ele ficou branco e realmente começou a tremer, porque eles não podiam de jeito nenhum então punir um cidadão romano sem processo, sem forma de processo. O cidadão romano tinha os seus direitos e as autoridades estavam lá para protegê-lo. Então Paulo, nós podemos dizer, Paulo tinha más experiências com as autoridades do Império Romano, mas também boas experiências. Quem fazia o bem não precisava temer as autoridades, mas quem fazia o mal devia estar com medo, porque a justiça traz a espada para vingar e para castigar quem pratica o mal. Paulo diz, continua, e versículo 5 agora: é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Punição, consciência. E com essas palavras eu acho que Paulo volta ao início, volta para os princípios da fé. Os cristãos não são como crianças que honram, respeitam pai e mãe, porque eles têm medo pela punição.
criança ainda não entende que deve respeitar pai e mãe porque Deus lhe deu a autoridade. Uma criança pode desobedecer os pais e o pai, muitas vezes é o pai ou a mãe, então pode lhe dar uma tapa ou uma cascudinha na cabeça. E a criança então vai sentir a dor e sabe, olha, se for fazer de novo, eita, você sabe fazer isso, né? Se vou fazer de novo, eu vou receber outra tapa, talvez mais forte. É bom para ser consequente nisso. Estou falando para os pais, né? Porque se você faz uma vez e outra vez você deixa acontecer todas as coisas, não tem mais credibilidade. Eu não quero ensinar que você deve exagerar na punição, no castigo, não. Isso é errado também. Mas tem que deixar claro onde estão os limites. Eu acho que crianças devem aprender isso. O cristão não precisa aprender desse jeito. O cristão já é adulto e conhece a lei de Deus e não precisa então entender de tal maneira. Ele já sabe que a obediência às autoridades tem a ver com o quinto mandamento, a ordenança de Deus, como Paulo diz em versículo 1. Então o cristão se submete às autoridades, não porque ele tem medo da punição, talvez alguns tenham esse medo, mas não principalmente porque tem medo da punição, mas Paulo diz por dever da consciência. A consciência do cristão que conhece a lei de Deus, que ama Deus, essa consciência o acusa se ultrapassar as leis civis e desobedecer às autoridades. Isso é uma questão da fé, é uma questão do amor ao próximo. Paulo disse: toda a sua vida deve ser um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Então, isso é uma questão de uma mente renovada e de uma consciência convertida. Quem é cristão e que tem uma mente renovada, consciência convertida, ele vai procurar fazer a vontade de Deus que instituiu as autoridades. A consciência cristã exige respeito às autoridades, como Cristo também nos ensinou. Ele respeitava as autoridades. Ele sabia que eles tinham autoridade. O Cristo disse, num certo momento, a Pilatos, já foi no final da noite em que ele ia ser executado. E Pilatos fala com ele e diz: você é rei dos judeus e sabe que eu tenho poder para te matar? E naquele momento Jesus diz: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Jesus então aceitou a autoridade de Pilatos, sabendo que ele era injusto e corrupto. Mas apesar disso, ele o considerou como um ministro de Deus que recebeu a sua autoridade de cima. A submissão de um bom cristão a uma autoridade corrupta, vamos pode dizer, exige coragem. Mais coragem do que ser um cristão rebelde. É mais fácil para ser rebelde. Não fácil para realmente obedecer uma autoridade que é corrupta. Pedro fala sobre isso. Ele diz em 1 Pedro 3, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom
do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Então, nós temos que obedecer. Existe, sim, a possibilidade de resistir. Resistir às autoridades porque você está convicto que Deus exige uma outra atitude. Isso também pode ser corajoso, porque você sabe que você vai sofrer a punição das autoridades. Você aceita isso por causa da sua consciência, sabendo que Deus tem um plano com isso. Lê o livro de Daniel. Daniel e seus amigos várias vezes ficaram firmes e resistiram às ordenanças do rei Nabucodonosor por causa da sua consciência. Assim, nós também devemos obedecer ou resistir às autoridades por causa da consciência cristã e não por maldade ou avareza. Eu digo isso porque Paulo toca nisso usando o exemplo de pagar impostos. Tem irmãos que não pagam impostos porque não respeitam as autoridades que Deus nos deu e porque não querem gastar o seu dinheiro com isso porque são avarentos. Por isso Paulo diz: por este motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Está vendo? Está ouvindo? O que é o motivo para pagar os impostos? É este. As autoridades são ministros de Deus. Quem não paga impostos, peca, então, contra o quinto mandamento. Quem não declara toda a sua renda, então peca contra o oitavo e nono mandamento. Eu acho interessante saber que muitas vezes o primeiro ato de rebeldia de muitas pessoas é fechar a carteira. Não vou pagar. Não concordo? Então, se viram. Eu não vou pagar os meus dízimos, nem os meus impostos. Esse é quase sempre o primeiro ato da rebeldia. Dentro da igreja e com certeza também fora da igreja. Sim, isso pode acontecer porque aconteceu por causa de alguma injustiça que ocorreu. Porém, eu acho que na democracia nós temos canais para contestar a injustiça e corrigir os erros. Mas a decisão de não pagar impostos pode também ser tomado por causa da avareza. O amor pelo dinheiro é mais forte do que o amor pela próxima, neste caso, nosso governo ou as autoridades que Deus nos deu. Isso é uma falta de fé. O exemplo de Paulo, eu ia dizer, é um teste, que ele está dizendo que é um teste da consciência. O dinheiro é o mal de tudo. Pessoas podem ficar, às vezes eu vi isso, pessoas podem ficar caladas se você está falando sobre assuntos da fé, coisas espirituais, e eles não dizem nada, não tem nada a dizer. Mas quando você começa a falar sobre o lado prático dessas coisas espirituais, sobre o dinheiro,
de repente eles acordam e sabem de tudo e de todos os argumentos, tem todos os argumentos para não pagar ou deixa outra pessoa pagar. Poucas pessoas pagam os impostos voluntariamente. E se não existisse, eu acho que a Polícia Federal, muitas pessoas estariam felizes. Porque ninguém descobriria os milhões que foram fraudados. Eu acho que o cristão não deve estar no meio desse grupo. O cristão deve pagar os impostos por causa da sua consciência, por causa da fé, por causa do seu amor. Neste caso, alguém realmente pode ver se o amor é verdadeiro ou não. Nos versículos 8 e 10, Paulo diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amais uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Tudo se resume nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Então, amar é honrar. Amar é respeitar. Amar é pagar impostos. Amar é pagar tributos. Quem ama, paga. Quem não paga, pega. Amém. Amém. Vamos cantar Salmo 2. Está na folha. Conhece a melodia? Sim? Salmo bonito, sabe? Porque se amotinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades. Os reis levantam-se em revoluções, os príncipes conspiram em maldade contra o Senhor e contra seu ungido. Os laços deles queremos romper. Vamos nos libertar de seu domínio. Assim recusam se a obedecer. Nos céus, porém, habita o Senhor. Ele se irá àqueles revoltados e vai falar com ira e furor no dia que já lhes está marcado. Povos e reis está constituído sobre meu santo monte de Sião. O homem que é meu ungido. A ele todos devem submissão.